Boa tarde, tudo bem com vocês? Estou entrando aqui. Vocês acreditam que acabou a energia elétrica bem na hora que eu estava começando essa live? É inacreditável, gente do céu, como é que pode? Meio-dia em ponto, acabou a energia elétrica aqui em casa. E acabou a internet, acabou tudo, e agora eu consegui me conectar de novo aqui com vocês, mas estou aqui, ó, tentando trazer tudo de volta. Mas sejam todas bem-vindos, todos bem-vindos, vocês fazem parte aqui dessa história, de tudo que eu vou compartilhar também aqui com vocês, trazer pilares que realmente importam dentro da nossa carreira, dentro do nosso maneira, né, de produzir, dentro da maneira de como a gente está aqui nesse mundo para prestar o nosso serviço, prestar o nosso melhor através daquilo que a gente sabe fazer. Então, Lu, seja muito bem-vinda, Cibele, que bom ter vocês aqui. Tô aqui olhando para baixo um pouquinho, mas porque eu tô tentando ajustar a minha webcam. Oi, Joel, bem-vindo, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, vamos fazer essa introdução aqui. Tô tentando ajustar aqui minha tela, porque eu queria apresentar aqui pelo YouTube, mas não estou conseguindo. Mas bora lá que a gente vai fazer sim essa live, né? Tantas coisas acontecem e a gente acha... Sabe aquele desânimo que deu, aquele desespero? Eu falei, gente, bem na hora que eu ia começar a minha live, começou a dar ruim, mas não é isso que vai nos atrapalhar, pelo menos a mim, né? Entregar de fato aquilo que eu me coloquei à disposição para entregar para vocês hoje, tá bom? Então, vamos que vamos. Oi, Adjane, tudo bem, minha lindona? Como é que você tá? Olha só, vamos que a gente vai fazer lá um pouquinho desses pilares que, principalmente, eles foram importantes para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento pessoal, para o meu crescimento profissional, né? Então, isso fez muito sentido com o que eu vou trazer para vocês. E, além de tudo, falar um pouco de como toda essa construção desses pilares de carreira fizeram com que eu também desenvolvesse outros projetos para serem compartilhados com as pessoas, porque eu acredito na colaboração, eu acredito na mensagem que a gente tem por trás do nosso trabalho. Então, tudo isso para dizer que é importante o nosso trabalho, sempre ele impacta de forma... as pessoas que fazem parte desse dia a dia do nosso trabalho. Então, isso vai nos construindo, né? Eu acredito que a nossa carreira, ela vai muito mais do que um trabalho para uma empresa ou no seu próprio negócio. Ela é algo que vai gerando uma construção interna. Ela vai nos formando, ela vai nos forjando. E é por isso, né, que a gente tem fases na vida. É por isso que a gente tem tantas coisas envolvidas no nosso dia a dia dessa construção da carreira, né? Então, quanto mais eu me conheço, mais eu vou poder trazer benefícios para outra pessoa. Eu vou conseguir trazer, de fato, algo que vai impactar o outro, né? E essa troca, ela tem que sempre estar resiliente, ela sempre tem que estar ativa no nosso dia a dia, ela tem que estar sendo construída, momento a momento. Então, eu vou compartilhar isso com vocês hoje, sobre esses pilares. Então, ajuda a mim, essa coisa da internet, né, que a gente fala tanto, da gente poder ser colaborativo. Então, ajuda com que essa live de impacto chegue em outras pessoas. Então, agora, coloca a setinha aí, convida outras pessoas para virem aqui para essa live. Eu costumo dizer que as minhas lives são live aula, né? Porque o conteúdo que eu trago aqui, de fato, ela vale para a vida, vale para ser prático no nosso dia a dia. Oi, Sil, tudo bem? Oi, Gabi. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os pilares que impactaram
diretamente a minha carreira e como hoje eu tenho usado desses pilares para ajudar outras pessoas. Então, para o crescimento da carreira, eu quero fazer uma introdução aqui sobre falar sobre pilares, né? Pilares que sustentam o crescimento de qualquer carreira. Quando você pensa em pilar, você já não lembra daquelas imagens dos pilares, né? Que estão sustentando às vezes a sua casa mesmo, às vezes grandes construções. Então, nenhuma construção pode ser feita sem pilares, né? Que vão sustentar essa construção. E com isso, eu quero falar para vocês como é que a gente vai construir os nossos pilares, né? Como é que eu posso te ajudar nessa construção? Gente, sejam todos bem-vindos, vocês podem escrever os comentários. Se vocês tiverem dúvida, usa essa caixinha aí com um pontinho de interrogação, que vai fazer sentido depois eu poder aqui trazer uma resposta para vocês. Mas vamos lá. Então, quando eu falo de pilares, que são esses sustentadores, eu vou usar um pouco a metáfora de uma árvore, né? E quem me conhece sabe que eu gosto muito de buscar na história, buscar na metáfora, buscar em histórias reais e também de pessoas que participaram da nossa vida. Então, tudo aquilo que eu falo sempre está baseado em fatos que aconteceram, que nós podemos aprender com isso. E baseado nessa árvore, né? Eu vou trazer para vocês um versículo da Bíblia que fala um pouco sobre essa sustentação. Então, Jesus, ele disse que nós seríamos conhecidos pelos frutos que produzimos. Significa que é possível avaliar a qualidade de algo ou de alguém pelos resultados que ela produz, né? É uma expressão que remete à ideia de que as ações, os comportamentos de uma pessoa ou uma organização revelam sua verdadeira natureza. E para ter crescimento sustentável e bons frutos no nosso trabalho, nós precisamos nutrir as raízes, pois são elas que vão sustentar o crescimento da nossa carreira ou do nosso negócio. Muitas vezes você está olhando os frutos, que são as questões físicas, materiais, que verdadeiramente elas não sustentam o nosso crescimento. Eles são resultados. Então, eles são os frutos, né? Se a gente for falar sobre isso, a gente está falando sobre os frutos. Com isso, vem as crenças que também nos limitam e a gente acaba acreditando que é impossível crescer, progredir. Como? Vamos lá. O que eu escuto muito aí no nosso dia a dia de mentoria, de trocas de relações? Eu não tenho dinheiro, então não posso construir um negócio. Então, eu não posso fazer um curso, estudar. Será mesmo? Será que é somente pelo que é material que nós definimos crescimento de algo ou de alguém? Bom, vou falar sobre a minha visão e de acordo com os princípios que regem também a vida, nós somos além de um corpo físico, nós somos mente, alma e espírito. E nós precisamos olhar para isso quando nós falamos em nutrir raízes para crescer. Além do tempo, né, dessa germinação, do crescimento, do amadurecimento interno de cada ciclo da nossa vida. Então, vale lembrar que o meu trabalho está focado em despertar a líder que existe em cada mulher, não somente usando ferramentas de liderança. E por que na mulher líder? Porque eu acredito que liderança não é somente cargo, mas sim atitude. Eu ajudo homens também a fazerem gestão das suas carreiras, a organizarem as suas mentes para que, de fato, eles possam prosperar através do trabalho que eles têm. Mas isso são pessoas a qual eu recebo indicações. Por isso que o meu nicho de mercado está focado em ajudar mulheres a despertar a liderança dentro delas. Então, eu vou apresentar para vocês os pilares que impactam o crescimento da carreira e trago isso baseado aí nas minhas experiências pessoais e profissionais, que juntando aí dão mais de 2 décadas, né, na área corporativa e também como mentora acompanhando várias mulheres nesses últimos 4 anos. Mas lembrando que dentro da minha carreira profissional eu já fazia muitas atitudes e muitas do meu comportamento na área corporativa, eu já tinha esse perfil de mentora, eu já tinha esse perfil de educadora, eu já tinha perfil para estar hoje
alinhado com a minha carreira e alinhado com o meu propósito. Então, tá fazendo sentido essa primeira introdução que eu trouxe aqui para vocês? E aí, me contem, tá fazendo sentido? Tá fazendo jus vocês estarem aqui almoçando comigo hoje e abrindo mão aí de um tempo, talvez com outras pessoas? Eu sou muito grata por você estar aqui comigo, deixando esse tempinho junto comigo, tá bom? Escrevam aí nos comentários, tá fazendo sentido o que eu tô trazendo? Então, hoje eu vou trazer para vocês 7 pilares, ok? E nesse meio dos 7 pilares aí que eu vou trazer essa novidade. Bom, o primeiro pilar que eu quero falar com vocês é sobre a excelência nos detalhes. Você tem um império em suas mãos chamado vida. Agora, imagine a construção do seu castelo chamado carreira. Cada tijolo, cada item para construção ou adorno dele vai importar. Então, o que a gente pode tirar disso? A gente precisa fazer as coisas com excelência e com qualidade e não com perfeição. Era algo que é uma briga interna minha até hoje, que é essa questão da gente trabalhar com a perfeição. Isso me baqueou muito, me travou muito na minha carreira quando eu pensava nessa questão de entregar os meus projetos, fazer as minhas estudos com perfeição. E isso é um limitador, né? Isso a Luciana sabe disso aqui que tá aqui comigo. A gente tem muitas trocas referente a isso, então tem horas que eu preciso domar esse meu comportamento, esse meu pensamento de perfeccionismo, e eu preciso entregar a excelência, aquilo que de fato eu me coloquei para fazer, e eu faço da minha melhor forma. Nunca vou chegar nessa perfeição ilusória que a gente tem, né? E é através de cada pequeno ato diário que constrói a nossa ambição existencial. E quando eu falo de ambição, é diferente de ganância. Ganância é eu querer aquilo que o outro tem. E ambição é aquilo que a gente pode também falar como um sonho, como objetivo, algo que eu anseio em ter, anseio em conquistar, anseio em entregar, né? Então, é legal a gente desmistificar um pouco essa questão de ambição e de ganância. Então, conforme você vai fazendo essas pequenas coisas, nós vamos também nos construindo. E a cada passo, vamos fortalecendo a nossa autoconfiança. Quando você foca só no grande finale, no castelo, né, nesse projeto tão grande, você pode se frustrar e desistir no meio da construção. O castelo, vamos imaginar aí, que é a sua visão. É aquilo, né, onde você quer chegar. E quando nós vamos valorizando esses pequenos passos, nós vamos aumentando a nossa autoestima e confiança. E aí, o que acontece? Reforça o meu valor perante a mim mesmo. E a gente começa a valorizar os nossos atos de entrega. Então, esse é um pilar importante que eu trouxe dessa jornada profissional. Hoje eu tenho 45 anos, mas os meus 22, 23 anos foram trabalhando para empresas, e nesse conceito todo eu consegui tirar muitos, vamos dizer assim, benefícios de aprender e desaprender de muitas coisas que não valeram a pena. Sabe aquela coisa que você guarda aquilo, mas isso aqui você vai usar a não replicar, a não influenciar dessa maneira. E a gente vai vendo que quanto mais eu entrego com excelência, mais eu também vou me construindo nessa excelência, certo? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Me contem aqui um pouquinho o que tá fazendo sentido, tá? Nesse primeiro pilar, foi importante para vocês? Vai conversando aqui comigo para eu saber que vocês estão aqui, né? Aproveitar a jornada inteira e não o castelo pronto. Gostei, Lu. Muito bom, legal, gente. É legal que vocês conseguem pegar o suco disso, né? Vocês conseguem pegar o resumo de tudo aquilo que eu falei. Eu amo poder ter a participação de vocês. Então, bora lá. Vamos falar agora do segundo pilar, que também é importante. Bom, todos que eu vou trazer aqui para vocês são importantes. O segundo pilar está relacionado à paixão naquilo que você está fazendo. Então,
Você já participou de algum projeto, de alguma iniciativa, algum trabalho que você não via sentido algum? Diz aí, vocês já participaram de algo assim? Que você participou, mas não fazia sentido nenhum. Ou você não conseguia criar um vínculo com ele, sabe? Sabe quando você faz, mas fala assim, nossa, não tô vendo sentido nenhum nisso, tô fazendo por fazer. Esse sentimento, ele vai demonstrar a sua falta de paixão naquilo. E isso vai exigir muito de você, será pesado, será um fardo. Então, o que acontece? Não gera conexão com a realidade e também com a sua essência. É quase como um fio condutor invisível. Sabemos que quando nós estamos trabalhando dentro de uma empresa, numa equipe, nós vamos fazer coisas que não gostamos, certo? Verdade? E eu já passei por isso, não sei se vocês não têm essa fase aí, mas já trabalhei sim em alguns projetos, com algumas equipes, que não fazia sentido nenhum a minha presença ali, eu nem sabia por que eu estava fazendo aquilo ali. E, de verdade, não tem como a gente escapar muitas vezes disso, né? Então, vamos fazendo as coisas que não gostamos, mas isso a gente está falando também de uma fase adulta, né? Ou talvez você, vamos imaginar que você é líder da sua empresa ou ainda não pode delegar alguma tarefa que às vezes não está fazendo muito sentido para você, você não consegue colocar paixão naquilo, mas você está se preparando para isso. Isso é normal na nossa fase adulta. Adulto faz o que precisa ser feito. E nem sempre vai ser gostosinho, nem sempre vai fazer sentido pra gente. Mas o que é importante? Encontrar algo que te traz satisfação interior, seja em algum processo deste trabalho ou deste projeto. O que eu quero dizer aqui? Imagina que hoje você trabalha, talvez atendendo um público no varejo. E o processo do seu trabalho não é bacana, é muito repetitivo, é algo tudo sempre muito igual, mas você tem contato com o público. Então, tenta fazer com que esse trabalho com esse público, olha para esse lugar. Será que nesse momento eu não posso fazer com excelência o atendimento ao cliente? Ao atendimento ao cliente interno, talvez a equipe? É alguma coisa dentro desse processo chato, pesado, encontre algo que possa te gerar uma satisfação interior. Então, olha para a sua carreira hoje, o que você faz hoje que consegue encontrar uma pequena satisfação. Então, anotem isso. O que hoje eu consigo encontrar uma pequena satisfação nesse projeto, nessa ativação que eu faço, nesse trabalho que eu faço, que hoje não está fazendo sentido, porque se você conseguir encontrar um pequeno ponto de esperança, aquilo vai te mover. Aqui, então eu estou falando de despertar talvez alguns talentos adormecidos entre a carreira e a alma. E você sempre encontrará um propósito dentro dessa cadeia, desse processo. E eu falo isso por experiência própria. Teve projetos que eu participei que eu queria fugir, que não fazia sentido, que era pesado demais, mas eu tentei encontrar dentro desse grande processo um pinguinho de esperança, onde ali eu podia colocar os meus talentos, ou às vezes descobrir algumas competências que eu nem sabia que eu tinha, ou que foram desenvolvidas no meio dessa jornada. E o autoconhecimento na carreira entra aqui. É importante saber quem nós somos e a prática vai nos esculpindo. E o que é essa prática? É fazer, testar, tentar, se desafiar, experimentar, executar para sentir. Então, faça o que precisa ser feito com excelência. Encontre ou crie projetos, uma iniciativa que você se identifica, que tem conexão com o seu mundo interior mais profundo. Aqui que é a chave da motivação, né? Motivar para a ação. E assim você vai se descobrindo, porque nós temos múltiplos talentos. Somos uma joia sendo lapidada, somos tesouro e nós temos muitas riquezas dentro de nós.
E enquanto nós vamos fazendo, experimentando, também nós vamos reconhecendo as nossas potencialidades. E eu vou te contar aqui um exemplo de atividade feita dentro da área corporativa. Eu, juntamente com 2 amigas de trabalho, na época, nós desenvolvemos do perfeito zero, um programa de voluntariado empresarial para apoiar o desenvolvimento de pessoas e novos líderes dentro da empresa onde nós trabalhávamos. O que nós queríamos fazer? Nós queríamos juntar o útil ao agradável. Nós percebemos que tinha muitas pessoas que eram voluntárias em vários projetos espalhados pelo Brasil, que faziam parte do nosso mercado de trabalho. E aí eu comecei a me incomodar de não ter nada, nenhum projeto, nenhuma ativação, nada que pudesse também fazer essa troca com a sociedade onde a gente estava inserido. E aí foi que nós começamos a estudar um programa de voluntariado empresarial e nós apresentamos para os nossos conselheiros da empresa, uma empresa espanhola. Nós fizemos uma reunião com presidente, conselheiros, acionistas. Nós apresentamos por que um programa de voluntariado ia apoiar, ia desenvolver, ia capacitar pessoas e novos líderes. Como é que a gente ia fazer aquilo? Então, quando eu apresentei isso juntamente com 2 mulheres, né, que faziam parte desse meu projeto, 2 grandes amigas, que acreditaram naquilo que eu estava levando e me apoiaram nessa descoberta toda, foi que dentro desse programa nós desenvolvemos mais de 1.000 pessoas em 1 ano. Nós tivemos um resultado tão grande e costumo dizer que eu acho que o RH ficou com ciúmes da gente, porque nesse momento nós precisamos também trazer o RH, nós precisamos trazer outras áreas da empresa aonde eles pudessem enxergar valor. E isso foi muito importante para mim, porque com essa atitude minha de intraempreendedorismo, eu fui convidada a fazer uma palestra em Barcelona para mostrar os números, os resultados que nós atingimos e, de fato, as histórias que estavam envolvidas através desse projeto e de como a gente conseguiu impactar mais de 1.000, né, pessoas, 1.000 colaboradores, que a gente desenvolvia questões de liderança através de um programa de voluntariado empresarial para a sociedade, para as ONGs, para projetos sociais e tudo mais. Então, o que eu convido vocês, nós devemos ser protagonistas da nossa carreira. Não é porque a empresa que vai executar o que você deve ficar aí na inércia. O movimento é seu, mas o resultado é de todos. Talvez você seja uma pessoa que fica esperando um projeto cair nas suas mãos. Mas protagonismo de carreira é quando eu entendo quem eu sou, entendo as coisas que fazem sentido para mim e se conectam com o negócio, com a organização e proponho. Nós chamamos isso de intraempreendedorismo. Então, eu quero deixar até aqui um exemplo que tocou muito meu coração, porque, como eu digo, o nosso trabalho, né, a gente entrega o nosso melhor quando a gente entende qual é a função do nosso trabalho. Logo, acho que passou uns 8 meses desse projeto, uma analista de comunicação da empresa, ela saiu da empresa e ela me mandou um e-mail, assim, que eu mandei para o meu e-mail pessoal, mas eu não consegui encontrar ele, mas eu lembro do contexto dele, a qual ela descreveu para mim a importância que foi participar desse programa de liderança através de um programa de voluntariado. Como ela se desenvolveu, como ela tirou a timidez dela de conversar com pessoas, de interagir com outras equipes, trouxe para ela uma autoconfiança que ela nunca imaginou que ela teria. Então, são resultados que o nosso trabalho traz. Então, não fica presa naquele momento, daquele cenário. Já imagina como vai ser o impacto do seu trabalho no outro. Então, isso fortaleceu tanto a continuar aquele projeto quando eu trabalhava na empresa. Então, fez sentido para vocês? Esse foi o nosso segundo pilar. Então, escreva aí
um resuminho do que vocês escutaram, escreva em palavras, vão escrevendo aí, tá bom? Bora lá! Enquanto vocês escrevem, eu vou falar o terceiro pilar. O nosso terceiro pilar será gratidão e perspectiva. Gratidão e perspectiva. Pessoas que não conseguem ser gratas e valorizar o que já construíram, dos desafios vencidos, elas não conseguem reconhecer o belo, o processo de nutrição da raiz de crescimento da carreira e da própria vida. Já perceberam isso? Essa atitude de gratidão te fará chegar em novos lugares. Faça uma avaliação agora aí da sua trajetória. Vamos lá, olha um pouquinho aí para trás, os seus 5, 10 anos atrás, talvez. De onde saiu e de onde você está? O que você já fez? O que já construiu? Isso vai te trazer um refrigério para a sua saúde mental e vai reduzir a sua ansiedade. Mesmo você não estando onde gostaria de estar, gratidão te traz paz interior conectada com a sua visão de futuro. E uma coisa que eu gosto muito de falar sobre visão de futuro. É impossível termos uma visão onde queremos ir. Quer dizer, impossível não, é importante termos uma visão onde nós queremos ir. Se imagine numa montanha sem fim. Então imagina aí. Imagina você escalando essa montanha. E você tá lá subindo, usando as ferramentas que você tem ali, seu machadinho. E aí? Imagina você subindo uma montanha sem fim, sem o cume dela, sem esse fim. O que significa que em cada lugar que você conseguiu conquistar, que você conseguiu escalar, você dá aquela descansada, dá aquela pausa ali é o seu descanso, é o seu ócio. E este lugar também é onde você também deve chegar. Então não é só acelerar. Acabe com essa mentalidade de só acelerar. Tem horas que a gente acelera, tem horas que a gente precisa parar. Eu aprendi, faço parte de um grupo de treinadores do Dr. John Maxwell, um grande líder americano. Ele tem um projeto muito legal que está espalhado em vários lugares do Brasil e eu fui uma das chamadas para fazer parte desses treinamentos. E hoje eu posso dar treinamentos baseados na metodologia do Dr. John Maxwell, e ele fala exatamente com isso. A carreira, nós precisamos entender que é uma montanha sem fim, né? Então a gente precisa ir se aperfeiçoando com as ferramentas certas. Às vezes lá no comecinho a gente usa a ferramenta mais leve, mas quando tá um pouquinho mais lá em cima a gente usa outro tipo de ferramenta. Então, quando a gente olha para nossa carreira, né, para nossa vida, a gente está lá escalando uma montanha e não veja como um peso, né, mas sim como usando as estratégias certas para crescer. A mulher, ela particularmente, ela tem dificuldade em construir essa visão. Sabe por quê? Porque ela quer abraçar o mundo, ela quer dar conta de tudo. É a síndrome da Mulher Maravilha entrando em cena aqui. Cuidado, né? Sem um norte, a gente fica como um navio no oceano sem o farol, né? Então, sem o farol lá no oceano é muito fácil da gente se perder. Porque os demais projetos que vão surgindo, as demais demandas que vão surgindo na vida, elas vão ganhando a sua atenção. E eu gosto muito de uma frase do pastor Carlos McCord, que diz assim, que tudo que ganha sua atenção, ganha seu coração. E quando nós temos orientação, destino, é mais fácil tomar decisões. A sua visão, ela gera legado, ela fortalece sua marca, a sua mensagem que você quer deixar durante e após a sua existência, gente. Então pensem sobre isso, que possamos ser gratas e que possamos ter visão de futuro, uma perspectiva positiva sobre as nossas construções. E aí, tá fazendo sentido? Me conta aí, me dá uma nota de 0 a 10. Tá valendo a pena vocês estarem aqui comigo? Deixa eu ver aqui que deixa eu ver. Ai, que linda, porque, menina, é tanto esforço que a gente faz, né? Olha lá.
mas com as ferramentas certas a gente faz, né? A força vem de Deus, o esforço vem nosso, mas a gente usando as estratégias certas, nós vamos conseguir escalar essa montanha aí sem pico, sem fim. Aí, gente, obrigada por compartilhar aqui. É muito bom ter vocês, tá bom? Vamos lá para o nosso quarto pilar? Como sempre, maravilhosa, que legal! Mimi tá aqui também, minha mentorada querida. Vamos lá. Minhas alunas participando, ficou toda orgulhosa. Vamos para o nosso quarto pilar, então. São 7, fica aqui comigo, hein? Não desiste, não, que tem coisa boa. Bom, o nosso quarto pilar é o seguinte: permaneça em movimento. Anotem isso aí no caderno de vocês. Permaneça em movimento. É pelo movimento que a vida se nutre. Você já percebeu que os nossos antepassados sempre estavam em movimento? Lembra? A gente estudou isso na escola. Eles sempre estavam explorando a terra, os mares, os povos. Traz à memória isso aí. E sabe o que é melhor de tudo isso? É que temos isso no nosso DNA, gente. A nossa humanidade tem a necessidade de movimento, de exploração e de experimentação. E tudo isso vai ampliar a nossa visão de mundo e, por consequência, a visão sobre nós mesmas. E isso reduz os nossos vieses inconscientes. Que são né? O que é esse viés inconsciente? São os preconceitos, né? Ou pensamentos tendenciosos a respeito de talvez de uma ideia, de um grupo, de pessoas, tendo aí como base os nossos próprios julgamentos e a forma de enxergar devido às experiências passadas, né, que permanecem aí armazenadas no nosso subconsciente, influenciando diretamente as nossas atitudes. Você gostando ou não do seu trabalho, sendo confortável ou não, né, você precisa entrar em movimento. Seja para mudar algo, seja para evoluir, seja para progredir. O nosso cérebro, ele foi feito, né? E a nossa natureza humana, eles foram criados pelo Criador, pelo nosso Deus, para progredir, para avançar. E uma vez eu escutei de uma professora, num dos cursos que eu fiz, de liderança e autoconhecimento, que o nosso movimento aumenta a lei da probabilidade. E vamos falar de probabilidade. Probabilidade do quê? De conhecer uma tal pessoa, talvez seja remota, talvez você gostaria de conhecer, sei lá, agora eu falei aqui o John Maxwell, tá? Talvez essa probabilidade de conhecer essa tal pessoa é remota na sua cabeça, mas se eu estou em movimento, participando, quando eu digo de movimento, são vários tipos de movimento, participando de eventos, de grupos, de viagens, de novas experiências, de projetos, se voluntariando, se atualizando, talvez aí numa cafeteria conversando com algum amigo, esta probabilidade aumenta. Você começa a criar o conheci por acaso. E foi assim que esse movimento me levou a lugares que eu nunca imaginei na vida, principalmente na minha área profissional. Foi assim que eu almocei lado a lado com o pai do Neymar, lá no Instituto Neymar. Foi assim que eu jantei diversas vezes com embaixadores de vários países. Foi assim que eu tomei café, tive várias oportunidades com um importante ministro da Justiça brasileira. Foi assim também que eu conheci e acompanhei por alguns dias o neto do artista espanhol Juan Miró. Então, esse pilar é importante para criar redes de valor. Quando nascemos numa determinada cultura, seja a cultura do seu país, ou dentro da sua própria família, ou mesmo estando envolvido numa cultura empresarial, muitas coisas se tornam verdades absolutas e se tornam determinantes. Conforme nós vamos conhecendo novos mundos, experimentando culturas,
experimentando novas experiências. Às vezes uma experiência que você já teve, mas com pessoas diferentes. Nós vamos respeitando a diversidade de pensamento, a diversidade cultural, de comportamento, de jeito de agir das outras pessoas. As experiências, elas vão sempre despertar os nossos sonhos, a nossa visão, a nossa ambição, e não queremos mais parar. Gente, quando você tem esse tipo de experiência, você não quer mais parar. Então, nós queremos crescer na carreira, às vezes gerar renda, prosperando dia a dia em vários pilares da nossa vida, para seguir explorando o mundo. A sensação de liberdade e leveza, ela vai se iniciar e, consequentemente, nós vamos conhecendo a nós mesmas nessa mesma proporção. Então, por isso que eu disse para vocês, estar em movimento te levará em lugares que você nunca imaginou e talvez com pessoas que você queira um dia estar, mas nem imagina como será. Mas se você se coloca em movimentos, isso te trará essa oportunidade. Com estas experimentações, nós temos mais recursos, mais ferramentas, mais repertório para tomar decisões. Definir o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, reconhecer meus talentos. Nós vamos desenvolvendo competências e habilidades antes não reconhecidas. E aí, algumas pessoas me falavam assim, como você está almoçando com embaixadores? Por que você está ao lado, tomando um café da manhã com o ministro da Justiça? O que você tem a ver com a área de direito? O que você vai falar com uma galera dessa? Como que o que você tem para falar com o neto do Juan Miró? Gente, a vida de qualquer pessoa não é feita só de trabalho. É muito legal porque eu tive a oportunidade de conversar com esse grande ministro da Justiça brasileira e nós falávamos sobre netos, filhos, família. Não tinha nada a ver com carreira, não tinha nada a ver com a área profissional dele e a minha, mas sim sobre conexões, coisas que nos relacionam, que nos aproximam. Então, essas experiências internacionais que eu tive, eu não abro mão, eu falo para vocês, esse vai te ajudar a alavancar a carreira. São pilares que vão te ajudar a ter esse crescimento profissional. Nos trazem bagagem e experiências educacionais na nossa fase adulta. Adulto não aprende somente numa sala de aula, é diferente. E aqui eu quero dar uma atenção especial. Quando a gente fala de experimentar, a gente está falando de cultura, a gente está falando desse pilar. E eu quero trazer para vocês aqui uma coisa importante relacionada ao idiomas. Idioma, ele é um grande diferencial de carreira e de vida. Eu digo isso por experiência própria. Além de acompanhar a evolução e os desafios vencidos dos meus próprios alunos, a qual hoje eu tenho, assim, eu dou aula de espanhol já há 15 anos, né? Eu comecei dando aulas de espanhol de forma voluntária. Então, você sabe como de fato nós aprendemos um idioma? Eu vou contar para vocês o segredo que eu conto para os meus alunos. Quando aprendemos o contexto, a mentalidade cultural envolvida. Uma nova língua, ela não é apenas traduzir palavras e vocabulários. E o que é, de fato, é viver o idioma. Por isso eu fiz e eu indico para os meus alunos e para você que quer, né, crescer profissionalmente, que façam imersões, viagens, experimente a cultura do país da língua de origem. Eu vou contar para vocês algo que aconteceu comigo. Em 2003, eu fiz um intercâmbio para Salamanca, na Espanha. E naquele momento, se você olhasse, o meu cenário não era propício. Eu ganhava R$1.500, esse era o meu salário, né? Sem contar os descontos. Eu já estava casada, mas eu tinha, desde a minha adolescência, uma meta de vida, uma visão de futuro. Eu estava com 25 anos e eu olhei para trás e falei assim, esse é o sonho que eu ainda não realizei. Eu queria fazer um intercâmbio morando numa casa de família,
Eu queria vivenciar a cultura espanhola para que pudesse me dar mais repertório no meu idioma. E eu juntei o meu dinheiro por mais de 2 anos. Então, a cada passo que eu dava, eu mais estava perto desse castelo chamado intercâmbio. Algumas vezes eu tive sim que abrir mão de comer pizza com amigos, tive que abrir mão sim de sair, eu tive que abrir mão de muitas coisas. Então, eu tive que fazer escolhas. Vamos mudar esse abrir mão, mas com escolhas. Eu tive que escolher o que me aproximava mais desse meu projeto. Eu fui para a Espanha com tudo pago. Eu paguei o meu curso daqui, eu paguei a casa onde eu ia morar, eu paguei a minha alimentação, eu deixei tudo paga antes com a escola que me ajudou a chegar nesse intercâmbio. Eu fui para a Espanha me tornando, eu achei que eu estava rica, né? Porque eu não precisei gastar com muita coisa, a não ser as coisas que eu queria entrar nos museus, conhecer lugares. Então, eu olhando para o cenário e também olhando para algumas vozes que eu escutava, tipo assim, mas você, lá na minha infância, quando eu falava que eu queria ir, né, na minha adolescência, as pessoas falavam, nossa, mas você é filha de comerciante, isso aí é só para quem é rico estudar fora. E isso eu nunca deixei isso me afetar. Pelo contrário, eu acreditava que um sonho, essa visão de futuro ia se concretizar e a partir disso minha vida mudou. Abriu as portas de forma diversas, né? Eu posso contar isso depois mais vezes aqui durante algumas lives. Mas prestem atenção, você precisa mergulhar nessa lógica cultural. Quando nós mergulhamos, absorvemos a língua. Os cursos que você faz aqui, eles vão ampliar a velocidade da fluência do idioma. Mas quando você tem no seu time, na sua equipe, né, da empresa, das pessoas que dominam algum idioma, você acelera o crescimento da carreira das pessoas, do negócio, da empresa. Isso quer dizer que aumenta as chances de fechar negócios. Por exemplo, aumentar seu faturamento, o seu salário, né? E eu não estou dizendo apenas para as pessoas que estão trabalhando atualmente, mas também para quem está aposentado, por exemplo. É para todos, você vai descobrir potencialidades incríveis em você. Eu trabalhei com um senhor de 75 anos, um engenheiro. Eu aprendi muito com ele. Ele faleceu com 80 e poucos anos, já não estava mais na empresa. Ele com 75 anos, ele vinha me contar, Alessandra, eu estou no meu 3º idioma. E ele fazia cursos de tecnologia, curso de idiomas, ele se aventurava, ele se movimentava. Pensa numa pessoa inteligente. Eu amava sentar, almoçar com ele, porque sempre ele tinha algo para acrescentar na minha vida. É incrível. Então, a sua idade não é o seu direcionador, né? É a sua mentalidade. Então, ler, escutar, falar outro idioma é luxo, é um requinte, é um plus. Você se antecipa. A cultura também é um pilar para o crescimento da carreira. Então, quando a gente fala de cultura, eu estou falando do idioma também que traz essa cultura. Ela vai te possibilitar a ter mais repertório, te coloca em mesas que você nunca nem imaginou estar, né? Você já percebeu que as grandes riquezas sólidas, sustentáveis, duradouras, elas são construídas sobre uma base de cultura? Então, quando você for negociar, fechar negócio, fazer uma gestão de algum projeto internacional, por exemplo, a cultura que você vai alimentando em você vai aumentar seu repertório, vai gerar vínculo com as pessoas, vai intensificando o seu crescimento de carreira. Então, não abra mão disso. Invista em você. Então, quando a gente está falando do nosso desenvolvimento profissional, não tem como separar o nosso desenvolvimento pessoal. Tá fazendo sentido? Olha, a gente chegou. Boa tarde, maravilhosa, saudade. Eu também. A Rose também diz que demais. Gente, tô tentando entregar tudo, de verdade, para ajudar vocês nessa construção dos pilares também da carreira de vocês. Tá fazendo sentido para vocês? Bora lá pro 5º pilar? Bora lá. Vamos lá. Então, o nosso 5º pilar, né? Eu tô tentando ser mais prática aqui para a live não ficar muito grande. O nosso 5º pilar é lealdade consigo mesma. Vamos lá. Por que lealdade? Lealdade significa ser verdadeiro consigo mesmo, né? Quando isso acontece, fica mais fácil adotar
essa virtude, né, no relacionamento com as demais pessoas ao nosso redor. Quando você... Na verdade, é uma pergunta. Vou fazer uma pergunta. Quanto você é leal com os seus valores e princípios? Eu vou falar um case aqui de uma das minhas alunas. Não vou dar nome para isso, para ela, mas eu vou contar o case dela, tá? Uma vez uma terapeuta me contratou numa mentoria individual e ela estava desesperada profissionalmente porque ela ama o trabalho que ela faz, ela gostava muito dos clientes que ela atendia, a clínica onde ela trabalhava tinha uma equipe legal e ainda assim ela não conseguia permanecer neste ambiente. E aí essa terapeuta começou a falar para mim qual era o processo de trabalho dela e eu comecei a perceber que ali ela estava brigando, repelindo um valor dela. E eu falo valores humanos, né? Aquilo que vai nos direcionar. E o que de fato estava acontecendo por trás daqueles bastidores todos é que, vamos imaginar, o valor dela principal, um dos valores principais dela era a verdade. E o que acontecia é que quando acabava o expediente, a gestora daquele lugar, né, a empreendedora daquela clínica, pedia para ela assinar recibos falsos para aumentar o faturamento da empresa. E isso ela não aceitava. Aquilo doía na alma dela. E o que acontece? Quando a gente se coloca nesse movimento contrário aos nossos valores, vai existir dor, vai existir perdas, vai existir pesos. Então, nunca traia seus valores. E o que aconteceu foi que essa terapeuta, ela tomou uma decisão baseada naquilo que a gente estava construindo na mentoria. Ela abriu a própria clínica dela, atendendo o público específico que ela queria atender, numa região nobre de São Paulo. Hoje ela, graças a Deus, né, conquistou o espaço dela, conquistou os clientes dela e tudo mudou. É uma mudança, foi um pequeno movimento, mas que foi um movimento certeiro, né? Foi assertivo. Então, nunca traia os seus valores. Nunca traia os seus valores. Por isso que é importante saber quem somos, quais são os nossos valores direcionadores de tomada de decisão. Por isso, quando você estiver numa mesa, numa reunião, é importante dar a sua opinião e não apenas ir aceitando tudo. Quando uma empresa ou um gestor, por exemplo, te traz um plano de carreira que não faz sentido algum para você, fale, se posicione. Eu tenho um case aqui também meu. Eu trabalhei com uma grande líder, que para mim é uma das líderes mulheres que mais me influenciaram. E na época, a empresa estava crescendo, a gente também estava crescendo profissionalmente, e ela me convidou para me presentear com uma universidade, com a faculdade de Direito. E aí foi um choque para mim, porque eu falei, meu Deus, ela está oferecendo para mim a possibilidade de me tornar advogada futuramente, então ela ia custear aquilo para mim. E eu pedi 3 dias para eu pensar. E de fato, eu tive que pensar aonde eu me via depois dessa formação. Como eu estaria atuando. Não conseguia me enxergar, Alessandra, advogada. E aí eu tive que falar para ela, né? Tomei uma decisão, falei, não é isso que eu quero para minha vida, né? E em qual área da sua vida que você está liderando, seja nos seus relacionamentos, seja na sua maternidade, na empresa, seja na sua equipe, seja na sua liderança executiva, sempre se questione, que vida eu quero ter? Se enxergue um pouquinho mais para frente. E o que é importante, comunique as suas decisões. Eu tive que falar, eu anseio por tal coisa, o crescimento que eu almejo profissional é em tal lugar. As pessoas, elas não leem pensamentos. Se você tem dificuldade de fazer isso, treine, né? Nós mulheres, nós temos um grande desafio aqui. Achamos que as pessoas leem nossos pensamentos, nossos sentimentos. Nós somos mais introspectivas, né? Nós vamos guardando no baú da memória e nós acabamos nos perdendo, ok? Então, cuidado, respeite os seus valores. E aí, nós vamos entrar agora no 6º pilar, estamos chegando perto do 7º já. Tá boa a aula de hoje para vocês? Me contem aí. Vocês estão tão quietinhos que eu tô até com medo, gente. Só eu tô falando e vocês não escrevem. Vai lá, fala aí uma palavra que já tá fazendo sentido para vocês
durante essa minha entrega. Bora lá pro sexto. Vi muita gente chegando. Obrigada, pessoal, por estar chegando aqui agora. Obrigada. A minha filha dizendo que sim, olha lá, a minha filha participando da live. Que bacana. Muito bom. Bora! Enquanto vocês escrevem umas palavras aí de insights que estão agindo na cabeça de vocês, eu vou falar o sexto pilar. Respeite seus ciclos. Aí a Luciana escreveu, ser fiel aos meus valores. Isso aí, Lu. Muito bom. Ali a live ficará gravada. Adicione, vamos lá. A live, eu gostaria que ela ficasse gravada, mas como o Instagram não é meu, né? Espero que a gente não corra esse risco de ela não ficar gravada. Mas eu vou fazer de tudo para que sim, tá? Vai sair por causa dos almoços. Tá bom, minha linda? Depois eu vou tentar deixar ela gravada, tá bom? Vamos para o sexto pilar. Respeite os seus ciclos. Os ciclos regem a natureza humana, assim como regem todas as demais naturezas. Então, não basta apenas a gente ter conhecimento que existe começos, meios e fim, ok? Nós precisamos aceitá-los e vivê-los. A Rose está digerindo tanto conhecimento. Falei que as minhas lives não são lives normal, são lives aula, tá? Vamos lá. Quando um ciclo está se encerrando, a gente sabe, não é verdade? A gente sente, não mente para você não. Isso eu digo em todas as relações, seja no trabalho, na amizade, no relacionamento, de um projeto, ou de uma empresa, ou de uma contratação de um funcionário, né? Mas o que vale ressaltar aqui é que nós precisamos ter consciência dos ciclos e construir pontes com estratégias. Tudo é um ciclo. E quando você faz de conta que nada está acontecendo, sabe o que acontece? Você enfrenta essa tempestade e se cansa demais. Você se frustra com os resultados e fica se justificando. Que a vida não foi justa, que a vida que te deu uma rasteira, que o líder não te enxergava, que o mundo está contra você. E aí a gente vê zero protagonismo na sua vida. Deste modo, gente, vocês precisam entender, sentir o ciclo. Você não fez nada diferente, não criou pontes, não foi fiel a si mesmo. Então, quanto mais você se conhece, mais recursos, mais ferramentas você vai ter para enfrentar esses ciclos. E antes de eu falar agora desse último pilar, eu vou anunciar agora a novidade que eu queria trazer para vocês. Já vou dar rufem os tambores. Pois bem, todos estão comigo. Esse é um lançamento a qual eu queria muito trazer para vocês, apresentar, né, de primeira mão aí para vocês. Baseado no quê? Baseado nas minhas orações, na minha incessante conversa com Deus. Nesses últimos meses eu precisei alinhar o meu projeto profissional, né? Precisei entender um pouco mais o que estava precisando mudar na minha vida profissional, na minha empresa. E eu trouxe para cá aquilo que Deus me apresentou em madrugadas, durante orações, foi me dando paz e foi me dando entendimento de como construir esse castelo lá no final, né? Então, isso aqui é um pequeno pedacinho do que eu vou, de fato, construir com a presença de Deus nos meus negócios. Então, todas estão comigo, me conta. Eu tô bem nervosa, tô bem feliz de poder anunciar isso para vocês. Então, vamos lá. Se você deseja, de fato, desenvolver as habilidades essenciais para você alavancar carreira, negócios e equipes femininas, vocês vão encontrar essa solução aqui comigo. E quem me conhece sabe que eu tenho uma missão de encorajar mulheres, de transformar vidas e também de revolucionar organizações. Isso é muito do que eu já fazia e muito do que como eu me preparei ainda mais para fazer essa entrega. Então, para que isso pudesse funcionar, nasceu
E eu vou falar o nome desta empresa a qual eu vou anunciar. Ela tem um nome em inglês, porque foi assim que Deus me permitiu, foi assim que Deus me inspirou a colocar este nome, a qual inclusive já está registrado, já garanti esse nome no INPI. Se chama Royal Women's Leadership School. Mas para os íntimos nós vamos chamar de Royal School. E o que é a Royal School? Ela é uma escola conceito de desenvolvimento em gestão, liderança e carreira para mulheres. Nós vamos utilizar nessa minha nova empresa histórias e experiências e as suas linguagens para o desenvolvimento do ser humano. E qual que é a visão da Royal School sobre carreira? Prestem bem atenção aqui. Carreira não é apenas ter um emprego ou um trabalho que pague os nossos boletos e compras. Isso é uma das consequências materiais. Empreender ou ser executiva, profissional liberal, qual é o seu principal objetivo de carreira? É gerar uma experiência por meio da qual nos conhecemos e agimos. É por meio deste trabalho. Eu entrego o meu melhor para o mundo, para a sociedade, é assim que nós vivemos. E vai nos dando a oportunidade nessa caminhada profissional de evolução quanto seres humanos. Quando eu entendo que carreira é para minha evolução quanto ser humano e que, por consequência, o ser humano que se desenvolve impacta o meio, isso também é um dos princípios da sustentabilidade. Porque eu acredito que você e eu queremos ter carreiras sustentáveis, não apenas passageiras, não apenas rasas, né? Então, a visão da Royal School quanto carreira, ela vai estimular o protagonismo para o indivíduo, né? De que a sua vida, a sua carreira, ela não está na mão do CNPJ. É você que precisa guiar. E para isso vai precisar de autoconhecimento. Isso vai ser fundamental. Talvez tudo que é aquilo que eu trouxe aqui como pilares de crescimento de carreira, você consiga enxergar isso no meio. Talvez para você seja uma nova forma de enxergar o trabalho, né? Quanto mais conectada você estiver com a sua jornada de carreira e aprendizado, vocês também serão envolvidas nas consequências disso. Assim como a prosperidade, os resultados financeiros, a satisfação profissional. Então, meninas e meninos que estão aqui também, a Royal de Royal, né, que se escreve com R-O-Y-A-L, Royal School, ela vem da palavra de real, de realeza. Então, essa é uma escola de liderança para mulheres reais. Reais no sentido não de toque de realidade, mas sim de realeza, de valorização. Tá bom? Esse é o sentido que eu quero trazer para que nós possamos desempenhar o valor da mulher através da nossa autoliderança. A Royal, ela está apta hoje a atender empresas que têm em seus times e também líderes mulheres. Também está apta a entregar o meu trabalho para empresas que são lideradas por mulheres, para eventos que têm foco com o perfil feminino, para executivas, para empresárias, para empreendedoras e toda mulher que investe em seu crescimento pessoal e profissional. A Royal não vai dar conta de atender mulheres que não estão a fim de se desenvolver, que não estão a fim de crescer profissionalmente. Se você é uma dessas mulheres que quer crescer profissionalmente e também na sua área pessoal, é com a Royal que você vai contar. Então, por que eu trouxe isso? Nós somos uma escola, conceito, com foco na mulher. E vai funcionar como um ecossistema de desenvolvimento humano, educação e capacitação profissional e pessoal. Nós vamos usar uma metodologia baseada em inteligência emocional, psicologia positiva, visão sistêmica, liderança, pela influência e pela comunicação. Também nós vamos oferecer uma educação corporativa e consultoria humanizada e a orientação pessoal como parte dessa estratégia de negócio.
Ensinamos o que os cursos de gestão e liderança muitas vezes não abordam, que é o elemento chave de todo sucesso ou mesmo fracasso do indivíduo, que é a autoliderança e a autogestão. Vai além de soft skills, é olhar para o ser humano de forma sistêmica, corpo, mente, emoção e espírito. Então, nesse primeiro momento, nós vamos ter na Royal projetos especiais para empresas e eventos, com programas de liderança para mulheres, team building, palestras vivenciais para equipes e líderes femininos. Agora, por que o meu primeiro pilar aqui de trabalho com a Royal vai ser com as empresas e eventos? À medida que nós adaptamos a uma economia que está em constante evolução, a diversidade também se torna não apenas uma vantagem, mas uma necessidade para o crescimento sustentável das empresas. Investir na promoção da diversidade, com a mulher sendo o eixo central ali da equidade, é também uma estratégia inteligente para o sucesso dos negócios. Então, mulheres, elas trazem uma perspectiva única, uma habilidades diversas e também uma abordagem inovadora para os desafios empresariais no dia a dia, e eu falo isso por experiência própria. Ao incorporar essa diversidade de pensamentos, de experiências, as empresas podem impulsionar a criatividade e aumentar o que? A eficiência, fortalecer sua posição competitiva nessa nova economia. Então, além disso, ao criar ambientes de trabalhos mais inclusivos, equitativos, as empresas também podem atrair e reter talentos de alto nível, promovendo esse crescimento sustentável, a cultura empresarial mais dinâmica, mais vibrante. Então, mulheres que estão aí trabalhando em outras empresas, né, que não têm as suas próprias empresas, que não são empreendedoras, levem essa mensagem. Se prepare para estar nesse movimento empresarial também. Foi muito bom participar disso durante mais de 20 anos na minha fase, na minha área corporativa de trabalho. E agora, para as pessoas físicas, né, para as pessoas que vêm diretamente para a minha escola de liderança feminina, em um segundo momento eu vou lançar um novo projeto específico para essas mulheres, e aí vocês vão viver experiências incríveis e inovadoras. Eu tô te falando, fica comigo que eu vou te trazer experiências para ajudar vocês a desenvolver esses pilares que eu já compartilhei com vocês. Vocês vão ter, né, vão continuar tendo acesso aos meus cursos, aos meus workbooks, às mentorias individuais, com foco na carreira e negócio da mulher. E nós vamos usar as histórias como ferramenta, né, e o mundo real como a nossa sala de aula para lapidar as habilidades de liderança das mulheres e empresas nessa nova economia. E uma coisa importante, antes de eu entrar aqui no 7º pilar, o meu papel como CEO e fundadora da Royal School é tornar essa empresa reconhecida nacionalmente e internacionalmente como uma organização que potencializa os resultados das mulheres através do trabalho delas, sem perder a vida para isso, sem precisar se preocupar em equilibrar ou tentar dar conta de tudo. É transformar mulheres em líderes no papel que elas desempenham, sem renunciar à sua essência feminina dentro do mercado global. Então, o meu convite para vocês, comecem a seguir as redes sociais da Royal School. Eu vou colocar depois aqui no final da live, @royal, ROYAL.school, SCHOOL.br. Tanto aqui no Instagram quanto no LinkedIn. A gente já tem lá as nossas redes sociais abertas para você participar, para você depois compartilhar, tá bom? E aí, gente, gostaram desse lançamento que eu trouxe para vocês, meu novo posicionamento para esse novo mercado, para vocês, mulheres, estarem cada vez mais atualizadas? Gostaram, gente? Me conta. Gabi, você colocou o ponto ES, porque, na verdade, a Royal, ela é uma escola internacional, então ela tem um Instagram tanto em português quanto em espanhol, mas eu ainda não estou colocando os conteúdos em espanhol lá, só estou colocando no
português, tá bom? Então, Gabi, arruma aí pra mãe. É royal.school.br, tá bom? E aí, gente, me conta, tô ansiosa para saber. Coloquem aqui nos comentários antes que eu comece a compartilhar com vocês o último pilar. E eu acredito que faz muita conexão com isso que eu acabei de apresentar para vocês. Fez sentido? Valeu a pena você estar aqui comigo até esse momento, participar desse lançamento aqui comigo. Glaucia, muito obrigada pela tua presença. Escrevam aí para mim antes que eu comece o nosso 7º e último pilar dessa live aula. Escrevam aí para mim. Aí, vamos lá. Muito bom, sucesso, Ale. Oi, que legal, gente. Bom ter vocês aqui, muito bom. Espero todas vocês fazendo parte de todos os projetos que a Royal vai lançar, focado em mulheres, ok? Muito bom. Pois agora, eu vou compartilhar com vocês o 7º e último pilar. Esse 7º pilar faz muita conexão com aquilo que eu acabei de falar. O 7º pilar é o seguinte: conexão com pessoas que compartilham dos mesmos ideais. Vamos lá, essas pessoas, elas são extremamente importantes ao longo da nossa jornada de vida e também na nossa jornada profissional. Não só porque elas podem te contratar, comprar de você, te indicar, mas porque essas pessoas, em algum momento, seja num café, seja num almoço, seja numa live como essa, no encontro, elas vão falar algo que vai explodir sua cabeça, que vai virar algumas chaves, que vai trazer alguns insights poderosos que podem te despertar e te orientar. Não sei se você já passou por isso, mas tem esse tipo de pessoa ao seu lado. Podem, inclusive, ser clientes, podem ser alunos, podem ser amigos, colegas, líderes, gestores, o motoboy, a faxineira, independente da função que ela tem na relação com você. O segredo está em construir e manter vínculos sinceros. Lembra que a gente falou de raízes? Mantenha e nutra esse tipo de relação com essas pessoas. E quanto vale a relação, esse vínculo com esse tipo de pessoa? É um valor que eu vou te contar que é inestimável pelo que você pode aprender e se desenvolver com ela. Isso acontece naturalmente, por exemplo, numa mentoria, porque a gente tem trocas genuínas, verdadeiras. Então, não dá para construir, nutrir nada novo, conectado e presa com as dores do passado. Você precisa resolver isso também. E aí, quando você tem dores do passado, às vezes um relacionamento com um chefe, com um gestor, com um colega de trabalho, você se fecha, né, nesse círculo unitário e acaba não conhecendo novas pessoas, não se permitindo a conectar com novas experiências. E essas novas experiências te trarão pessoas que vão te ajudar a criar insights novos, né? Te farão conhecer pessoas valorosas no meio do caminho também. Eu sou grata por ter conhecido tantas pessoas nesse meu projeto, né? Nesse projeto de vida todo ao longo da minha caminhada profissional, que me conectaram com outras pessoas. Então, esse movimento, esse 7º pilar, se conecte com pessoas que também têm ideais próximos aos seus, mas que, de fato, elas vão sempre entregar algo a mais. Você também pode ser essa pessoa, né? E agora, eu quero que vocês percebam aí, na fase adulta, nós precisamos entender que o ciclo da abundância está não apenas em receber, mas também em doar, em compartilhar. Esse ciclo de abundância a gente aprende com o ciclo da natureza, na natureza humana, da natureza botânica, da natureza divina. Então, minhas queridas, não se limitem apenas a receber esse conteúdo que eu compartilhei com vocês. Compartilhe com outras pessoas, suguem isso para vocês, mas gere quase que um caldo de cana, sabe? Aquele que a gente vai espremendo e a gente vai entregando. Faça parte desse movimento. Não fique... Por isso que eu falo, às vezes a gente entra numa live de uma pessoa ou acessa um conteúdo dela, compra um curso, compra um livro e não faz mais nada do que reter com você, né? Esqueça isso de reter só com você.
seres humanos adultas como nós, precisamos entrar nesse ciclo de abundância. Não retenha apenas contigo, compartilhe, faça isso chegar, a sua mensagem, ela é mais importante do que o mensageiro. Eu costumo sempre falar, o mensageiro não é tão importante quanto a mensagem. A mensagem de Jesus chegou há mais de 2 milhões de anos e a gente está aqui ainda falando disso. A gente tem décadas de conhecimento e essa mensagem continua. Ela é abundante. Então, não faça isso parar em você. Se essa live foi importante para você, compartilhe ela com outras pessoas. Eu sei que ela ficou um pouco longa porque eu queria realmente trazer um conteúdo profundo, como as raízes que eu falei lá no começo sobre a árvore, onde a gente nutre a nossa carreira. Então, a gente precisa de nutrientes. E, de fato, eu não queria trazer nada menos do que muita bagagem. Muita bagagem para você poder crescer profissionalmente e também crescer como pessoa. Espero que tenha feito sentido para vocês a live de hoje. Me deixe saber. Escreva depois nos comentários. Vou agora buscar essa fase de gravar a live lá no meu Instagram. Faça chegar em outros lugares. Faça chegar em gestores de empresas. Faça chegar para outras mulheres. Agora é a sua vez de fazer a sua atitude. Eu sempre falo, mulheres de atitude governam, mulheres de atitude lideram. Então, se você não quer ficar morna, né? A palavra de Deus fala pra gente não ficar morna. Divulgue, compartilhe, faça parte dessa abundância, faça parte desse projeto. Obrigada a todas vocês que fizeram parte, obrigada a todas vocês que estão assistindo agora depois do ao vivo e a cores e que possamos compartilhar muitas coisas juntas ainda aqui nesse próximo 2024. Beijo, gente. Fica com Deus e até a próxima. Tchau!